Boa tarde, pessoal. Vamos dar, então, andamento às nossas aulas de Direito Administrativo, resolvendo hoje algumas questões sobre o assunto de responsabilidade civil do Estado. Vamos lá. Questão número 1. Na hipótese de um município vir a contratar uma empresa para prestação de serviço público por meio de regular processo licitatório de concessão, é correto afirmar que a responsabilidade civil da empresa contratada em relação aos usuários do serviço será. Quero relembrar com você o seguinte: o Estado, a administração, quando presta serviço público, ela vai ter que responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros nessa qualidade. Ou seja, se ela causar um dano a você, particular, você vai ter o direito de pleitear uma indenização pelos danos causados. A pessoa jurídica de direito público, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público e pessoas de direito privado que prestarem serviço público. Como exemplo, eu tenho aqui essa empresa que foi contratada para prestar serviço público. Elas responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros nessa qualidade. Essa responsabilidade, imagine que essa empresa seja uma empresa de transporte público, uma empresa de ônibus, foi contratada para prestar o serviço público de transporte público. E aí, o motorista de ônibus, ele atropela uma criança e essa criança vem a morrer. A família vai entrar com uma ação contra o Estado para que o Estado indenize pelos danos civis causados naquela situação. A pergunta é, a responsabilidade é ou subjetiva? Professor, eu tenho 2 tipos de responsabilidade, nós já conversamos isso nas aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, pegue lá o material e assista as aulas lá no YouTube. Mas eu já vou te adiantar. A responsabilidade civil, ela pode ser caracterizada pela análise de elementos subjetivos ou não. Como assim, Fernanda? Em uma ação contra o Estado, o que se discute na ação contra o Estado é: houve o dano? Houve a conduta? Foi a conduta que levou ao dano, então o Estado vai ter que reparar. Numa ação contra o Estado, eu não vou discutir se o agente quis atropelar, se houve negligência, imprudência ou imperícia, eu não quero saber, eu só quero saber se houve o dano. A atividade administrativa ela é arriscada. Daí porque a responsabilidade da administração e das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, ela é objetiva diante de uma ação realizada pelo agente. Nessa responsabilidade objetiva, eu não vou discutir dolo e culpa. Eu não vou discutir se o Estado ou o agente quis ou não aquela ação. O Estado, simplesmente pelo fato de haver a conduta, haver o dano e o nexo, ou seja, foi a conduta que levou ao dano, vai ter que reparar. Ou seja, a responsabilidade civil da empresa contratada em relação aos usuários, ela vai ser, primeiro, objetiva, ok? Objetiva. Professora, aqui ele pergunta, e o do município será solidária ou subsidiária? Vamos pensar no seguinte, a empresa de ônibus, que possui responsabilidade objetiva de acordo com 37, parágrafo 6º, se não pagar, aí sim eu demando o Estado a pagar no lugar dela. Quando eu falo assim, só vai o Estado pagar se o outro não pagar, eu estou diante de uma responsabilidade subsidiária. Solidária seria se o Estado tivesse a mesma responsabilidade, ou seja, se eu pudesse demandar tanto o Estado quanto que a empresa. Não, eu vou ter que demandar a empresa. E se a empresa não pagar, eu aciono o município ou a pessoa jurídica a qual, contratou aquela empresa. Ok? Pergunta de prova. A administração, União, Estados, DF, municípios. Ok? Os entes da administração direta. E autarquias e fundações públicas.
respondem de maneira objetiva. E as pessoas jurídicas de direito privado que prestarem serviço público também respondem de maneira objetiva. Independe de dolo ou culpa. Resposta. Subjetiva, eu vou discutir. Você teve ou não teve a intenção? Você agiu com negligência, imprudência ou imperícia? Você teve o dolo? Aí a análise da discussão recai sobre as intenções daquele agente. Numa ação contra o Estado, não há que se falar em dolo ou culpa. Houve a conduta, houve o dano, o Estado então terá que reparar se for provado esse nexo de causalidade. Questão número 2. A respeito da responsabilidade civil do Estado, pode-se afirmar que, letra A, em regra, prevalece o entendimento de que os atos causados por multidões ensejam responsabilidade civil do Estado. Fernanda, como assim atos de multidões? Gente, imagine que nós tenhamos uma reunião, né, em praça pública, e aí há aqueles problemas, né? A polícia tem que jogar gás de efeito lacrimogêneo, aquelas coisas todas. A pergunta é, prevalece o entendimento que atos causados por multidões ensejam responsabilidade civil do Estado? Fernanda, a responsabilidade civil é objetiva e eu não tenho que provar se houve dolo ou culpa. O que vocês acham? Vocês acham que o Estado, no momento em que estiver atuando e alguém demandar dele uma indenização pelo dano causado, nesse caso de multidão, ele vai poder fazer a defesa dele dizendo se ele teve ou não teve a intenção, se houve dolo, se houve culpa? Vamos ver já o que diz os tribunais superiores a respeito dessa noção. Mas eu já te adianto, por uma questão muito lógica, muito óbvia, necessário se faz a defesa do Estado para que ele possa dizer, olha, havia ali a possibilidade, por exemplo, de aquelas pessoas se agredirem ou de ir para cima da polícia, por isso que eu tive que usar esses mecanismos de defesa, né? No risco suscitado ou produzido, a administração é responsável por qualquer dano causado a terceiros durante a gestão dos seus serviços. Pergunto, o que é esse risco suscitado ou produzido? Gente, imagine o seguinte, imaginem que eu tenho um terreno aqui na frente da minha casa, e aí a administração resolve o quê? Construir ali um presídio. Um presídio. Quando a situação presídio é um risco que o Estado está criando, sim ou não? As lesões causadas em face da construção de um presídio na frente da minha casa vai ter que ser suportada, sim ou não? Sim. Por quê? Pelo Estado. Imagine que há uma fuga e um preso entra dentro da minha casa e faz a minha família refém. O Estado vai ter que me indenizar? Vai, porque ele criou aquele risco. O risco presídio. Mas tome cuidado quando uma prova trouxer por qualquer dano causado. Ô, gente, um presídio aqui na frente da minha casa vai desvalorizar a minha casa. Aí eu te pergunto, o Estado vai ter que me indenizar? Não. Por quê? O risco de se viver em sociedade faz com que seja possível a instalação de um presídio aqui na frente da minha casa. O que eu não posso é suportar sozinho o ônus da construção daquele presídio. Olha para cá. Existe obrigatoriedade de denunciação à lide para que o servidor seja responsável civilmente. Gente, imagina que eu, Fernanda, cause um dano a um terceiro. O terceiro, quando for solicitar a indenização, vai entrar com ação contra o Estado, porque eu, Fernanda, não respondo pelos meus atos no exercício da minha função. Eu sou o próprio Estado. A pergunta é, na ação entre o usuário e o Estado tem que me denunciar para eu fazer parte daquela ação? Não. O que o Estado vai fazer é, resolve esse problema aqui e depois eu entro com uma ação regressiva contra a Fernanda. E na ação contra o Estado, Fernanda, a responsabilidade é subjetiva, porque eu, Fernanda, vou poder o quê? Alegar dolo ou culpa. Em relação aos atos legislativos,
Aplica-se o conceito fundamental da teoria da responsabilidade absoluta do Estado. Nós vimos que quando o Estado faz uma norma, o Poder Legislativo faz uma norma, não vigora aqui, pessoal, o princípio da responsabilidade. Por quê? As normas estão sujeitas ao chamado controle de constitucionalidade. Se uma norma for declarada, sim, inconstitucional, será possível aquela pessoa que teve o quê, gente? A sua situação, de alguma forma, né, prejudicada, poder pleitear uma indenização. Resposta, Fernanda. No risco suscitado ou produzido, a administração é responsável. A responsabilidade civil por danos nucleares trata-se de responsabilidade subjetiva, sendo fundamentada em especial na omissão da administração. Pessoal, o que vocês acham? E aí? Responsabilidade por dano nuclear, eu tenho que lembrar que é uma responsabilidade o quê? Baseada no risco integral. Eu não quero saber se o Estado teve ou não teve a intenção de lesionar alguém. Houve o dano, o Estado vai ter que reparar. E aí, letra A ou letra B? O que você marcaria? Você ia marcar a letra A, Bianca? Vamos ver se a Bianca acertaria. Fernanda, a Bianca errou. Por quê? Porque ela estava em dúvida. Todas as vezes, pessoal, que você estiver em dúvida, você vai errar. Sempre é. Tem um teorema, né? Tem alguém que explica isso. Quem é que explica? Não tem? Olha lá. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, Bianca, no início, quando eu estava explicando sobre essa questão da multidão, né? Olha lá, toda vez que o Estado cria uma situação de risco, é que ele está querendo fundamentar aquela outra, né? Criada pelo Estado, gera um dano. A responsabilidade do Estado é objetiva, apenas para atos comissivos. Toda vez que o Estado cria uma situação de risco e da situação de risco criada pelo Estado gerar um dano, a responsabilidade do Estado ela vai ser objetiva apenas para os chamados atos comissivos. Olha lá, os atos de multidão ensejam em regra a responsabilidade civil do Estado? Não, mas podem ensejar? Sim, se o Estado não adota as providências necessárias para evitar o confronto, restarão caracterizadas sua omissão específica e, por consequência, sua responsabilidade. Eu tenho uma questão muito parecida que caiu em 2018, na prova da Polícia Federal, que disse assim: em regra, os atos de multidão ensejam a responsabilidade objetiva do Estado, em razão do dever de vigilância permanente da administração. Não. O que é o risco suscitado ou criado? O Estado cria uma situação de risco que leva à ocorrência do dano. Por meio de um comportamento positivo, o Estado assume grande risco de gerar o dano ao particular. Exemplo já cobrado em prova: alunos em escola pública, manicômios, veículos em pátio de órgão do Estado. Aqui nós temos, pessoal, para fundamentar o erro daquela questão sobre a denunciação da lide, o entendimento do STJ, que diz o seguinte: a vítima somente poderá ajuizar ação de indenização contra o Estado. Se este for condenado, poderá acionar o servidor que causou o dano em caso de dolo ou culpa. O ofendido não poderá propor a demanda diretamente contra o agente público. Gente, eu já tenho outros entendimentos também, tá? Não é absoluto da jurisprudência a respeito dessa matéria, mas toma cuidado com isso. Prevalece o entendimento que a responsabilidade por atividade nuclear é integral. Não cabe aqui o Estado alegar a culpa exclusiva da vítima, né? Não cabe aqui o Estado alegar caso fortuito ou força maior. Responsabilidade por atos legislativos em regra, nós não temos, exceção quando causar um dano específico a alguém e a lei for declarada o que, pessoal? Inconstitucional.
Resposta, portanto, é a letra B. No risco suscitado ou produzido, a administração é responsável por qualquer dano causado a terceiro durante a gestão de seus serviços. A menos errada aqui, pessoal, seria a letra B, por uma questão de eliminação. Mas aquilo que eu falei inicialmente, eu te chamo a atenção para a gente tomar cuidado com essa observação aqui. Por qualquer dano, né? Olha lá. Mas agora a gente já sabe, né? Questão número 3. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a responsabilização do ente público pelos danos que seus agentes venham a causar a particulares quando no exercício de cargo ou função pública. Com relação à responsabilidade civil do Estado, julguem o item. A responsabilização civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas que prestam serviço público depende da comprovação de elementos subjetivos e da ilicitude na ação do agente. Primeiro, se a responsabilidade civil decorre de uma pessoa jurídica de direito público ou de uma pessoa jurídica de direito privado que preste serviço público, eu não tenho que fazer a comprovação de elemento subjetivo, porque a responsabilidade é objetiva e independe de dolo ou culpa. O ato realizado pela pessoa jurídica que nós estamos nos referindo, necessariamente não precisa ser apenas atos ilícitos. É possível que um sujeito esteja o quê, pessoal? Sendo lesionado por meio de uma ação positiva e ilegal do Estado, mas que por ele sozinho não é possível ser suportado. Eu dei aquele exemplo na aula que nós tivemos anteriormente, de um sujeito que compra um hotel, o hotel está bombando, e de repente a administração em frente ao hotel constrói um cemitério. Pessoal, ninguém vai mais querer se hospedar naquele hotel. E por que, professor? Tenho medo de uma penada, pode ser? Pessoal, esse sujeito não vai ser lesionado mais do que os outros? Então ele poderá, né, pleitear por meio de um bom advogado uma indenização do Estado pela construção legal, lícita daquele o quê? Cemitério em frente ao hotel dele. Claro que pode. Nesse caso, o que a gente tem que respeitar é o princípio da isonomia. Por quê? Não é, pessoal, isonômico, correto, igualitário, que uma só pessoa sofra as consequências, né, sozinha daquela situação. Vamos lá, próxima questão. Questão número 4. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a responsabilização do ente público pelos danos que seus agentes venham a causar a particulares quando no exercício de cargo ou função pública. Com relação à responsabilidade civil do Estado, julguem o item. A responsabilidade civil de empresas estatais que explorem atividades econômicas é regulamentada pelo direito privado, variando de acordo com a natureza econômica explorada pela entidade. Vamos lá tomar muito cuidado com o que ele colocou aqui. O 37, parágrafo 6º, é claro ao estabelecer que as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas, e pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviço público. As chamadas estatais, que fazem parte da administração indireta, empresa pública e sociedade de economia mista, em regra, elas são criadas para o desenvolvimento de atividades de natureza econômica. Então, em regra, empresa pública e sociedade de economia mista não respondem de forma objetiva, elas respondem de maneira subjetiva. Olha lá, a responsabilidade civil de empresas estatais que explorem atividade econômica é regulamentada pelo direito privado. Vai variar de acordo com a natureza econômica explorada pela entidade. Responda, Bianca, certo ou errado? Vai lá, Bianca. Vamos lá. Professora, eu estava em dúvida, mas não tem por que ter dúvida, eu acabei de te falar. Se ela presta atividade de natureza econômica, a responsabilidade é regulamentada pelo direito privado, ou seja, o que o Código Civil fala sobre a responsabilidade? Que ela é subjetiva, ok? Vamos lá. Em razão
razão da previsão de responsabilidade civil objetiva, não se admite o direito de regresso contra o agente público responsável por dano causado ao ente privado. Certo ou errado? Prof, lembrem-se, as pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, prestadora de serviço público, respondem pelos prejuízos que causarem a terceiros nessa qualidade, ressalvado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa contra o agente. E aqui ele disse, não se admite o direito de regresso. Se admite ou não se admite? Se admite. A resposta está errada. Questão número 6. A responsabilidade civil objetiva do Estado brasileiro decorre da previsão constitucional de que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Certo ou errado? Gente, essa responsabilidade, ela é fundamentada a partir de que instrumento normativo? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. E a Constituição, repetição, diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviço público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros nesta qualidade. Ok? Resposta certa. Próximo. Eduardo dirigia seu carro em uma via pública, em trecho urbano, com defeituosa iluminação, no período da noite, quando foi surpreendido com uma colisão na parte de baixo de seu veículo. Gente, iluminação pública é responsabilidade do Estado? É. O problema é que aqui nós estamos diante de uma omissão do Estado. A responsabilidade do 37, parágrafo 6º, ela é caracterizada por uma ação estatal. Ou seja, a responsabilidade objetiva em regra decorre de uma ação. E a responsabilidade por uma omissão, ela vai ser subjetiva. Se você foi o que prejudicado por essa omissão, falta de iluminação, quando você entrar com uma ação no Poder Judiciário, você vai ter que provar que houve uma falha do serviço de iluminação. Não é simplesmente dizer que houve o que? A colisão. A responsabilidade de omissão, em regra, ela é subjetiva. Ao descer de seu veículo severamente danificado, verificou que o seu automóvel colidiu com uma tampa de esgoto pertencente a uma empresa concessionária, estando a tampa aberta e projetada para cima. Eduardo não conseguiu visualizar a tampa antes da colisão, em razão da péssima iluminação do local. Ô, gente, a iluminação, ela é responsabilidade de quem? Só que é de uma concessionária, normalmente. No caso, a Rede Celpa aqui, né? Ao indagar moradores próximos ao local do ocorrido sobre o porquê da tampa estar levantada, foi informado que um funcionário da prefeitura abriu a tampa do esgoto para realizar algum serviço e, após concluí-lo, acabou por deixar a tampa aberta. Houve aqui, pessoal, uma ação do Estado por meio de um agente público? A pergunta é, houve uma confusão, né, de situações que a gente vai ter que fazer uma análise sobre o que ele está questionando, ou se é a iluminação ou se é a tampa aberta. Utilizando o quadro apresentado e seus conhecimentos acerca da responsabilidade civil do Estado, essa análise é a alternativa correta. O Eduardo poderá pleitear a reparação perante a administração, devendo apenas comprovar o nexo causal entre a conduta do servidor e o dano que sofreu. Gente, se o Eduardo entrar com uma ação contra a administração pública, ok? Ele só tem que provar que houve entre a conduta do agente e o resultado danoso um nexo entre eles. Ou seja, foi a conduta do agente que levou ao resultado, colisão? Nesse caso aqui foi. Aí ele diz na letra B, Eduardo não faz jus a qualquer reparação por parte do Estado, visto que era de sua exclusiva responsabilidade, óbvio que não. Eduardo poderia pleitear a reparação apenas em face à empresa concessionária, proprietária da tampa, uma vez que era de sua exclusiva responsabilidade se atentar permanentemente. Não, gente, aqui não é a questão da tampa. Aqui é a questão do quê? Primeiro,
Não foi a concessionária que deixou aberta, foi o poder público que deixou aberto. Se eu tivesse que pleitear uma ação contra a concessionária, não era porque a tampa estava aberta, mas sim por causa da iluminação. Eduardo poderia pleitear a reparação do dano apenas em desfavor do funcionário. Nós já sabemos que, em regra, ele não pode entrar com uma ação direta contra o funcionário, porque o funcionário está no exercício da função, e no exercício da função ele não é ele. Ele é o quê? Uma personificação da entidade que ele representa, visto que a administração não se responsabiliza pela conduta de seus funcionários. Eduardo não pode pleitear a reparação contra o Estado, visto que o Estado responde apenas subjetivamente. O Estado responde objetivamente. Vocês viram que, fazendo uma análise caso a caso, nós chegamos na questão correta. O Eduardo poderá pleitear a reparação perante a administração, né? Devendo apenas comprovar o nexo. Quais são os elementos que caracterizam a responsabilidade objetiva? Conduta, resultado, e eu tenho que provar, foi a conduta que levou ao resultado, ou seja, o nexo de causalidade. Próxima questão. Considere que um analista de benefícios previdenciários, não importa o que ele seja, importa que ele é um servidor. Considere que um analista de benefícios previdenciários, durante a sua atuação profissional na fiscalização dos benefícios concedidos, venha causar um dano a um dos beneficiários. No que concerne à responsabilidade civil, assinale a alternativa correta. Eu tenho um servidor que causou dano a um terceiro. No exercício da função, quem responde? A pessoa jurídica a qual ele estiver vinculada. A responsabilidade civil do dano é objetiva. Sim ou não? É. E independe da comprovação de culpa do analista de benefícios previdenciários. Lembrem-se, a responsabilidade civil pelo dano, ela é objetiva. O analista somente poderá ser responsabilizado civilmente se comprovado dolo. Não, na ação regressiva ele responde por dolo ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia. A responsabilidade pelo dano é objetiva e depende da comprovação de dolo. Se ela é objetiva, eu não vou discutir dolo ou culpa. O analista sempre será responsabilizado, comprovando se ou não a sua culpa, não. Se for feita a análise pessoal de um excludente, por exemplo, ele não vai ser responsabilizado. A responsabilidade civil pelo dano é subjetiva e depende da comprovação, não. Resposta, letra A. Se um agente público causa um dano a um terceiro nessa qualidade, o Estado responde de maneira objetiva. Viu, Bianca? Professora, eu tive várias dificuldades quando eu estava fazendo sozinha, né? Parece que quando a professora fala, o negócio fica mais fácil, mas não é, pessoal. É só uma questão mesmo de concentração. E também, uma coisa que eu vou chamar bastante sua atenção, se você estiver se preparando para um concurso, pessoal, de alto nível, como, por exemplo, o Ministério Público, Defensoria Pública, Magistratura, ele vai te pedir um pouco mais, como, por exemplo, o entendimento de determinadas situações que já foram levadas ao Supremo e ao STJ sobre a responsabilidade civil, que é no caso daquela apostila que eu deixei à sua disposição, que é uma apostila de magistratura. Tá? Mas quem sabe mais, sabe menos. É muito bom a gente fazer uma análise da jurisprudência do STF e do STJ acerca da matéria. Naquela apostila que eu te disponibilizei, nós vamos ter um item específico, jurisprudência. Eu quero que vocês façam uma leitura atenta sobre aquelas situações. Olha lá. Considerando que a responsabilidade civil do Estado ou da administração ela é objetiva, independe de dolo ou culpa, existem 3 teses norteadoras. Diante do exposto, marque verdadeiro para as alternativas verdadeiras e falso para as falsas. Primeira, teoria da culpa administrativa. Pessoal, lembrem-se o seguinte, a teoria da culpa administrativa, ela também é chamada de teoria da culpa anônima. Não importa quem fez, eu tenho que provar que houve uma má prestação de serviço. Em tese, eu estou diante de uma omissão do Estado, ou seja, uma situação em que o Estado prestou um serviço de maneira ineficaz. E aqui, nesse caso, a responsabilidade seria subjetiva. E não importa quem foi o agente.
a fim de responsabilização. Teoria da culpa administrativa leva em conta a falta do serviço e não a culpa subjetiva do agente administrativo. Para que incorra a responsabilidade, faz-se necessário que a vítima sofra um dano e comprove a falta do serviço. Existe também uma culpa especial da administração, que é denominada culpa administrativa. A falta do serviço caracteriza-se pela sua inexistência, pelo seu mau funcionamento ou retardamento. Incorrendo qualquer dessas hipóteses, a culpa administrativa ela vai ser presumida. Teoria do risco administrativo é o que adota no Brasil. Gente, eu tenho que lembrar que a atividade administrativa por si só é arriscada. E dessa forma o Estado deve responder de maneira objetiva. Só que pela teoria do risco administrativo admite-se as chamadas excludentes de responsabilidade. Em caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o Estado vai ser o quê, pessoal? Isento de responsabilidade. Teoria do risco administrativo baseia-se no risco de que o Estado causa a seus administrados. A administração tem a obrigação de indenizar a vítima pelo dano danoso e injusto que lhe foi causado, não sendo necessária a vítima provar culpa dos agentes ou falta de serviço. Para que surja a responsabilidade, mista se faz que a vítima comprove que sofreu um dano e que ele é injusto. Porém, se comprovado pelo poder público que a vítima teve culpa, a indenização será amenizada ou excluída. É possível, porque se for uma culpa, o quê, pessoal? Dos dois. Uma culpa, como é que eu posso dizer? Compartilhada, mas tem outro nome no direito. Concorrente, né? É possível isso. Teoria do risco integral. A administração tem o dever de ressarcir todo e qualquer ato danoso causado à vítima, ainda que essa tenha culpa ou dolo. Essa teoria foi recepcionada pela legislação pátria com o advento do Código de Defesa do Consumidor. E aí? Vamos lá. Primeiro, esse aqui eu tenho certeza que está correta. Então, verdadeiro, não ajudou muito, né? Teoria do risco administrativo. Baseia-se no risco que o Estado causa a seus administrados. A atividade administrativa por si só é arriscada. A administração tem a obrigação de indenizar a vítima pelo ato danoso e injusto que lhe foi causado, não sendo necessária a vítima comprovar a culpa dos agentes ou a falta de serviço. A responsabilidade é objetiva. Para que surja a responsabilidade, nisso se faz que a vítima comprove que sofreu um dano e que ele é injusto. Porém, se comprovado pelo poder público que a vítima teve culpa, a indenização será excluída ou amenizada. Eu marcaria essa aqui como verdade. O Código de Defesa do Consumidor, eu não marcaria como teoria do risco integral. É uma responsabilidade objetiva, mas em caso de culpa exclusiva da vítima, a empresa não vai ser, né? Vamos lá, letra C. Vamos ver o que está errado, então. Ó, então, a 2 a gente... Verdade, aqui... O gabarito dessa questão está errado. Pelo menos a professora agora se safou, né? Olha lá. Já a 3 está equivocada. A teoria do risco integral nunca foi adotada no Brasil de maneira oficial. Há doutrinadores que apontam a incidência da teoria com base em alguns dispositivos constitucionais e legais, conforme já apontado pelo colega Francinaldo, que é terrorismo... Sim, é o que ele fala aqui, ó. Sempre excepcional. Mas não foi adotado, como ele coloca aqui, de maneira oficial. Existem alguns julgados, né, algumas situações que apontam dano nuclear, dano ambiental e situações de terrorismo, né, em aeronaves brasileiras. Mas o Código de Defesa do Consumidor, é por isso que eu achei tão absurdo, né, o gabarito, ele adota a teoria objetivo, né, mas em caso de culpa exclusiva da vítima, né, o gabarito certo seria a letra A. Ai, graças a Deus.
Vamos lá. Próxima questão, questão número 10, para a gente fechar esse primeiro bloco de questões. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos causados por seus agentes é objetiva, enquanto a responsabilidade civil dos agentes é subjetiva. Professora, como assim? O usuário entra com ação contra o Estado. Aqui não se discute dolo ou culpa, responsabilidade objetiva. O Estado entra com ação regressiva contra o agente. Aqui discute-se dolo e culpa, responsabilidade subjetiva. Ok? Fechando, então, o primeiro bloco, vamos partir para o segundo. Até daqui a pouco.